Foi uma polêmica que envolveu a questão de machismo, discriminação com a vereadora. Qual foi o motivo dessa atitude que, por parte de alguns dos seus colegas, fizeram com a senhora? Veja só, Newton, o que eu tenho a falar aqui nesse momento é com relação ao vereador Giovaldo, né? Ele é o líder do prefeito e eu não conhecia ele nem de vista. Desde que eu tomei posse, sempre que eu estava lá fazendo o meu papel de lutar pela população, cobrando, falando da água, do lixo, do esgoto, ele se ofendia, porque eu estava ali falando, eu estou ali para ser a voz do povo. O povo me colocou naquela casa ali, não foi para me defender prefeito não, e nem para agradar vereador. O povo me colocou ali para me agradar os interesses do meu povo itiubense, para estar ali representando eles, sendo a voz deles, lutando por eles e pelos problemas das nossas comunidades. Então, quando eu ia falar, usar a tribuna, ele sempre procurava apartear, né, o meu discurso, porque se incomodava com o que eu estava falando ali a respeito das coisas que não estavam sendo feitas. Foi de um jeito, Newton, que foi necessário eu chamar o presidente da Câmara, o senhor Toninho em particular, e dizer assim: olha, senhor Toninho, o senhor avise para ele que eu não vou conceder a parte a ele nunca mais. E que se ele me pediu a parte, ele vai passar vergonha, porque vai ser negado. Eu tenho o direito de lutar pelo povo e ele não foi eleito para defender prefeito. Ele foi eleito também para defender os interesses do nosso povo itiubense. Aí o senhor Toninho conversou com ele e ele ficou indiferente comigo, porém, para não passar vergonha, deixou de pedir a parte. E na sessão do dia 20, o seu Toninho ficou doente, né? Ele sentiu mal com a chikungunya e ele pediu para que eu, assim, de última hora, né? Não foi uma coisa que ele avisou antes, foi no momento, ele não deu para ele continuar a sessão e ele me pediu que eu assumisse, né? Como vice-presidente. Eu assumi. E o colega vereador, Giovaldo, ele não se inscreveu. Ele não tinha nada a falar, porque todas as vezes que ele tem o que falar, ele se inscreve, assim como todo vereador, né? Norma da casa, quando a menina vem antes e com um livro e fala, vai usar a palavra, tal, todo mundo se inscreve. No dia ele não se inscreveu. Como ontem na sessão, para que ele falasse, ele se inscreveu. E no regimento interno, que eu estou aqui nas minhas mãos, diz assim, que é facultado ao líder, se houver uma necessidade rara, algo que aconteceu diferente naquele dia, ele usar a palavra se acontecer algo além do normal, né? Mas só que o que estava acontecendo na Câmara era algo que acontece há 3 anos, não tinha nada extraordinário acontecendo, de uma forma que ele não se inscreveu para falar. Então, 6 colegas vereadores usaram a tribuna e eu ali conduzindo os trabalhos, e em nenhum momento, após a fala de algum vereador, ele pediu para falar alguma coisa. Eu fiquei por último para fazer, como presidenta em exercício, fazer a consideração final e encerrar a sessão. Quando eu estava falando, ele quis se pronunciar. Uma coisa que não ficou bem esclarecido se era uma parte ou o que era, foi de uma forma que ontem foi lido na sessão como uma parte, né? E ele disse que não era uma parte. O fato é que não ficou claro realmente o que era que ele desejava. Então, como eu já tenho essa questão dele se ofender, porque eu falo dos erros, eu falo das coisas em nome do povo, eu falo do problema do lixo, da água, do abatedouro, eu só falo tudo que o povo está falando, está revoltado por não estar acontecendo no 3º ano de mandato de um gestor. E ele se ofende.
Eu tenho o direito de ser a voz do povo. O povo me deu esse direito. Assim como ele também. Ele não foi eleito. Lá na Constituição diz que um legislador, ele está lá para desempenhar duas funções: legislar e fiscalizar em prol da população, em benefício da população, e não em benefício de grupo ou partido ou gestor algum. Então, eu quero dizer aqui que ele ontem usou a tribuna para dizer que eu tinha desrespeitado a Câmara e também o povo itiubense por não ter concedido a ele a permissão para ele ir defender o prefeito. Ele é bem protegido no governo, é o líder, ele tem todas as regalias que um vereador de situação tem, ele é o número 1 do prefeito. Então, ele está muito bem amparado para estar com tanta se ofendendo, enquanto as pessoas dizem, olha, até outros colegas vereadores às vezes não falam, mas quando vê eu falando, se alegra, porque às vezes gostariam de estar ali na minha posição falando em nome do povo, e às vezes por algum motivo não pode. Como é que um vereador, com um gestor como esse, né, até nas pesquisas tem dado o pior do município em todos os tempos, vai se ofender porque um vereador está ali cobrando com os problemas de saúde, de educação, de todo tipo de situação que existe no município, e ele ainda querer se ofender por causa disso? Isso é um absurdo. E eu quero dizer aqui a vocês que lá no artigo 122 do Regimento Interno da Câmara, no inciso 1, diz assim: qualquer vereador, com exceção do presidente, no exercício da presidência, falará de pé, e só quando enfermo poderá obter permissão para falar sentado. Então, existem algumas formalidades no regimento interno que, às vezes, assim, normalmente, nós, vereadores, não colocar isso tudo dos pingos nos is. Por exemplo, às vezes o vereador nem está doente, mas pede para falar ali da cadeira sentado e o presidente permite. Outra coisa, lá também fala que a sessão deverá começar às 19 horas e que só terá 15 minutos de tolerância. E muitas vezes a sessão vai começar às 7h40, 7h50 ou até mais. E por quê? Ele nunca se levantou para dizer assim: olha, senhor presidente Antônio Carlos, o senhor está desrespeitando o regimento, o senhor está desrespeitando esta casa, o senhor está desrespeitando o povo itiubense. Agora, porque eu, falei da tribuna, como aqui diz, que o presidente em exercício ele poderá falar, lá de onde ele estiver, no caso, ele foi dizer que eu tinha desrespeitado. Eu nunca desrespeitei. Eu quero dizer para ele que desrespeitar o povo itiubense é não defender os interesses do povo itiubense, e que isso eu tenho feito com muita dignidade, com muita sabedoria que Deus tem me dado, e jamais eu irei estar naquela casa sem ser a voz do povo. Irei estar sempre sendo a voz do povo. Se ofenda quem quiser se ofender, porque eu não vou calar a minha boca, e não estou ali para agradar a prefeito, nem a vice-prefeito, nem a secretário e nem algum vereador que queira se ofender. Se estiver se ofendendo, vai continuar sendo ofendido.